E eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 105. Salmo 105, a partir do verso 16. Salmo 105, verso 16, todos acharam? Glória a Deus. Amém. Salmo, a partir do 15, a partir do verso 15. Não toqueis em meus ungidos. Aqui a minha Bíblia tem um título no Salmo 105, diz assim: as obras de Deus por Israel. No 15 diz assim: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Chamou a fome sobre aquela terra, sobre aquelas terras, cortando todo o suprimento de pão. Enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Prenderam-lhe os pés em grilhões, e o seu pescoço rendeu aos ferros, até que se cumprisse sua predição, e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. O rei mandou soltá-lo. O governante maior dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais como desejasse e ministrar sabedoria aos anciãos do rei. 23. Entrou então Israel no Egito, e Jacó foi viver como estrangeiro na terra de Cã. E Deus fez multiplicar seu povo, tornando muito mais poderoso que seus inimigos. E estes mudou-lhes o coração. A estes mudou-lhes o coração, para que odiassem seu povo e tratassem seus servos com perfídia. Amém? Só até aí por enquanto. Incline suas cabeças, vamos orar. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos, Pai, acrescentar nem tirar. Nós só precisamos falar da tua palavra, do teu evangelho. Porque, Pai amado, a nossa vida é edificada através da tua palavra. A tua palavra diz, Pai amado: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a tua palavra. A verdade é o teu Santo Espírito. A verdade é a tua vontade sobre as nossas vidas. Então, nesse momento, Pai, fala conosco, Pai, através da minha vida, Pai. Eu quero sumir aqui, Senhor, mas que o Senhor venha aparecer. E que a tua voz venha falar através de mim, Pai. Pelo poder do teu santo nome, eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós aqui essa noite, Senhor. No nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui no Salmo 105, o salmista ele está citando algo que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Ele estava citando os benefícios. Aqui, quando você vai ler mais à frente, ele fala sobre Moisés e Arão, que tirou o povo do Egito. Então, o propósito de Deus, às vezes nós não entendemos o porquê do que está acontecendo aquilo, mas vai se cumprir na minha vida e na sua. Talvez a gente não entende. Deus, quantos de nós não já fez essa pergunta? Deus, eu te sirvo, eu estou na tua casa, eu dizimo, eu sou fiel, eu sou assim, eu sou assíduo na obra, eu estou fazendo a tua vontade. Por que disso, Deus? Por que essa tempestade chegou na minha porta? Por que esse problema, Pai amado, não quer passar? Por que essa dificuldade não quer passar? Por que o Senhor permitiu, Pai amado, que algo acontecesse a qual eu não esperava? E a gente fica muitas das vezes questionando Deus, porque a gente só está vendo o agora. A gente não está vendo o que vai acontecer amanhã, mas Deus já tem tudo planejado. E às vezes acontece tudo isso porque Deus, Ele quer, irmãos, nos capacitar, não para ser servos dEle, simplesmente servos que só fazem o que o dono manda. Ele quer nos capacitar para sermos verdadeiros adoradores. Porque servo já é uma função nossa por natureza, de obedecer a palavra. Mas Deus, Ele quer além disso nas nossas vidas. Ele quer te capacitar, que quando faltar a farinha na botija, você não reclamar e sim confiar. Ele quer te capacitar
para quando um filho seu adoecer e você falar assim: meu Deus, olha para o meu filho, e ele fala: não, confia em mim, porque eu estou à frente, eu que vou curar, eu que vou dar os meios de ser sarado. Ele quer te capacitar para quando a enfermidade chegar a bater na sua vida, ele falar assim: entra para o teu quarto e ora. E descansa, que é eu que vou fazer acontecer. Porque, irmãos, tem momentos nas nossas vidas, tem momentos na minha vida, na sua vida, que nós não vamos ter como fazer nada, a não ser descansar em Deus. E bem assim foi na vida de José. José chegou num patamar que ele não teve mais como fazer nada. Ele não teve mais como agir, ele não teve mais como usar a sua capacidade. Simplesmente ele só fazia a vontade do Pai, onde ele pisava a planta do seu pé. Ele não reclamava simplesmente: cadê o Deus que eu sirvo? Cadê o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac? Cadê o Deus que meu pai tanto falou para mim, que pregou, que me ensinou a amar, que me ensinou a adorar? Cadê ele? Por que ele deixou acontecer isso? Só que o plano de Deus não é o meu plano. O plano de Deus não é o plano de José. Porque o plano de José, irmãos, era ele crescer, ser o sucessor do seu pai na sua tribo, continuar aquela vida ali de pastoreio, de ovelha, de viver ali, sobrevivendo daquilo ali, de negociar animais, e viver uma vida normal. Mas Deus já tinha escolhido José desde o ventre da sua mãe. E bem assim Deus fala essa noite para cada um de nós, que Ele já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então descansa, que os planos de Deus são maiores do que aqueles que você tanto planeja, aqueles que você tanto se preocupa, aqueles que você fica: o que vai ser do amanhã? Como vai ser minha vida amanhã? Como vai ser o meu dia amanhã? Como vai ser quando eu sair desse problema? Ei, deixa eu te falar, você pode estar passando o que for, você vai conseguir sair, Deus vai te tirar do problema, mas vai aparecer outro. Vai aparecer outros que você não esperava. Vai aparecer outros que você talvez nunca planejou na sua vida. E é isso que Deus quer nos capacitar. Para a gente saber que não vai ser o problema que vai nos derrubar. Para a gente saber e confiar que não é a circunstância que vai dizer quem é você na presença de Deus, que não é sua vida estável, ou sua vida financeira, ou o bem-estar seu, ou seja lá o que for, que vai dizer quem é você na presença de Deus, não. Porque José, quando ele estava ali naquele lugar, irmãos, ele foi vendido como escravo. Quando fala assim, a gente só pensa assim: ah, foi vendido como escravo. Mas ali fala que amarraram ele pelo pescoço e batiam na sola do pé dele com pau e pedra. Batiam no solo do pé dele para ele não conseguir correr. Eu estava vendo isso. Eles faziam isso com os escravos para eles não ter como pisar para correr e fugir. Porque qual é o escravo que vai ter a oportunidade e ele não vai fugir? E ele foi vendido, levado como um cão sarnento pelos próprios irmãos, por inveja. Por inveja, simplesmente inveja daquilo que José representava na sua casa e para o seu pai. E bem assim, muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Pessoas que estão do nosso lado, nos abraçando: ei, você é bênção, você não sei o quê. E às vezes está desse jeito, querendo lhe vender para você ser um escravo. Aquele salmo que eu li, o Salmo 37, foi? 39. Que eu li no início. 39. Que ele fala assim: travei a minha língua para não conversar perto dos ímpios. Eu aprendi isso, irmão, com muito sofrer. Eu aprendi isso com muito pesar e penar. Minha esposa, ela sempre me falava: Val, nem sempre tem pessoas que a gente deve conversar algo. Nem sempre tem pessoas que a gente deve falar nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, porque tem muitas pessoas que elas só são seus amigos na sua frente, só quer o seu bem, e na hora que você vira as costas faz igual o coxinha: vai-te embora, carniça. Infelizmente, irmão, não é ela em si, é o que está nela, porque a luz, ela incomoda as trevas. E ali, quando eu cheguei naquele casamento, que eu vi a glória visível de Deus, não foi mérito do pastor, não foi mérito meu, mas foi mérito de Deus, porque nós estávamos num propósito ali, de fazer um casamento para adorar a Deus.
e não simplesmente um casamento humano para fazer estar casado e pronto, vão viver. Não, mas para fazer o nome do Senhor ser glorificado através daquele casamento. E José, quando ele estava ali, em todo lugar que ele chegava, você não vê dizer na Bíblia: José reclamou de Deus. E José reclamou da circunstância. Porque tem momentos que vai chegar a circunstância na sua vida, você pode reclamar para quem você quiser, não vai resolver. Você tem que parar, descansar, confiar em Deus. José chegou nesse patamar, que ele chegou no local, ele não era nenhum homem, irmão, já experimentado de guerra, um homem já veterano, não, um cara já experiente nas coisas, não. Ele era um rapaz, um garoto de 17 anos, que eles falam mais ou menos, de 14 a 17 anos. Ele era um rapaz, começando a viver a vida, começando a ter planos, começando a fazer tudo aquilo que um jovem faz. Se fosse na época de hoje, estava querendo estudar, a fazer uma faculdade, ter um futuro, e assim não era diferente com José. Mas ele chegou numa circunstância que ele não teve como recorrer a seu pai, ele não teve como recorrer a sua mãe, ele não teve como recorrer a ninguém, a não ser a Deus, e descansar em Deus. Tem momentos na nossa vida que Deus está bradando no nosso coração: cala a boca, e você está igual uma greia. É que eu estou passando isso, é que eu estou passando aquilo. Se passar um cachorro na rua, você fala: Chulinho, se eu queria ser era tu, Chulinho, que tu vive melhor do que eu. E a gente começa até um mendigo, se passar na rua, você fala assim: aquele mendigo está com a vida melhor do que a minha. Porque a gente não para e não confia em Deus, não descansa nele. E às vezes Deus coloca essa circunstância, não é porque Deus quer nos castigar, não, Ele quer nos capacitar, Ele quer te forjar um verdadeiro guerreiro do céu. Vamos pegar uma criança, o mais novo que tiver aqui, um jovem, meu filho mesmo, que acho que é o mais novo, João Pedro, ele vê falar, ele sabe mais ou menos como funciona, mas fala assim: toma aqui, João Pedro, esse fuzil, toma aqui essa baioneta. Leandro sabe o que é isso. Toma essas armas, essa munição, e você vai para a guerra. Só se for para ele pegar e arrumar o fuzil no povo. Tudo tem que ter o que? O treinamento. E para chegar naquele treinamento ali, é só simplesmente, mexe na arma assim, não. Você tem que ter um teste de resistência psicológica para você aguentar certas situações. Quando eu fiz a minha manobra no curso da PM, aí teve 2 dias, irmãos. Pense em 2 dias abençoados, a qual eu não entendia. Eu falei: para que tudo isso, gente? E passando fome, frio, necessidades fisiológicas, tudo. Mas tudo era capacitando você para um momento que você poderia viver e precisasse se superar naquele momento. E não foi diferente com José. Ele chegou na circunstância que ele olhou para os 4 cantos e falou: meu Deus, olha o que fizeram comigo, me venderam como escravo. Eu estou numa terra que eu não conheço ninguém. Se me soltar aqui, talvez não acerte nem voltar para casa. E agora o que vai ser da minha vida? Eu creio que ele falou tudo isso. Ele também deve ter: meu Deus, me ajuda, me socorre, Pai. Só o Senhor pode me ajudar nesse momento. Só o Senhor pode me tirar dessa situação. E a palavra de Deus diz que onde ele colocava a planta do seu pé, era abençoado aquele lugar. Era abençoado aquele lugar. Não era simplesmente chegou mais um, não. O Espírito Santo de Deus refletia na vida de José. E é por isso que nós temos que viver isso, irmãos. Porque não é as suas palavras, não é o seu jeito de ser, não é o seu jeito de falar que vai convencer ninguém, não. Mas o Espírito Santo de Deus na sua vida. Para quando você chegar, alguém vai olhar e falar assim: esse é crente, esse é servo de Deus. E você tem algo diferente, você é diferente. É isso que nós temos que viver todos os dias da nossa vida. Não importa a circunstância, o que importa é Deus na sua vida. Porque se nós formos viver a circunstância, a gente não vive nem a circunstância e pior Deus.
A gente tem uma mania miserável de sempre olhar a vida do outro e falar assim: vida boa é de fulano. Ali, olha para ali, olha como é que está, olha isso, e fica analisando. Agora eu quero que você me diga, irmão, aonde é na parte do evangelho que Jesus falou: vinde a mim e eu vou prosperar vocês, enricar vocês primeiro, para depois vocês me servir? Não, tem que enricar primeiro, porque se você não for rico, você não está servindo a Deus. Deus tem, como eu sempre falo, o melhor da terra para nós. Ele pode, no momento que Ele quiser, no estalar de dedo, Ele faz a chave virar. Tem um irmão abençoado que eu conheço que ele fala assim: a chave uma hora vira e as coisas resolvem. E é mesmo. Mas não está no teu controle, não está no meu controle. Tem certas coisas, tem coisas que você tem que estacionar e parar. E ficar ali e falar assim: Deus, estou aqui agora, pai, e agora? Faço o quê? Vou para frente, volto para trás, vou por onde, vou por aqui, vou por lá. E Deus vai te conduzindo. José, quando ele estava ali na meio, ele falou: agora eu estou começando a ficar por cima da carne seca. Deus está me honrando. Eu sou o chefe da casa de Potifar, um dos braços direitos daquela época do Egito, do faraó. Ele já estava num patamar que ele poderia falar: agora eu estou começando a viver a glória de Deus na minha vida. Olha aí, ó, não sou mais escravo agora, estou sendo o chefe da casa, estou aqui vivendo confortavelmente, estou sendo respeitado. Mas quando Deus tem algo maior, Ele não quer que você se acomode. Ele não quer que você caia no comodismo de achar: não, aqui está bom, não vou mais para frente nem para trás, vou estacionar aqui. Deus, Ele sempre quer que nós alcançamos algo sobrenatural. Deus não quer que nós venhamos ficar nas mesmices, no rasinho, só batendo na canela, porque eu tenho medo de entrar nas profundidades, pode me afogar. Deus, Ele quer que você mergulhe no mais profundo da sua graça e do seu amor. Deus, Ele não quer simplesmente te dar só o restinho, não, irmão. Deus, Ele quer te dar sobre tudo. Ele quer te dar tudo. Ele quer te dar aquilo que Ele tem para derramar nas nossas vidas, mas é com abundância, não é simplesmente migalhas, não. Jesus, quando falou para aquela mulher: e os cães comem a migalha que cai da mesa do seu dono. Só que a mulher, ela foi atrás de algo que ela sabia que só poderia sair dali. Ela nem reparou se ele chamou ela de cachorra, de cachorro. Ela queria, era algo que só poderia sair de Jesus. Ela falou: mas também dá migalhas. Ela falou: mas os cachorrinhos também podem comer as migalhas que cai da mesa do seu dono. Onde está o seu objetivo, irmão? O nosso objetivo. Irmãos, nós temos que vigiar em todo momento, com as nossas palavras. A gente tem uma mania tão grande, né? Como é que está, irmão? É, né? Tá bom. É assim mesmo, né? A coisa está difícil, né? Meu Deus, misericórdia, como está ruim as coisas. Não, o sangue de Jesus tem poder. Aí a pessoa que já não... Olha, eu não quero nem saber da igreja desse camarada, e muito menos se ele falar de religião para mim aqui, de Jesus, porque é a vida que esse cara leva. Qual a alegria de uma mãe? Qual a alegria de uma mulher? Sofre demais da conta, mas o prazer de uma mulher é ter um filho, né? Para se completar. E o homem ser pai. É algo sobrenatural, é inexplicável. Eu acho que depois que eu aceitei Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu, assim, de sensação, de amor, é ser pai. E a mulher não é diferente, mesmo ela sabendo que vai sofrer, mesmo ela sabendo que vai passar por aquele processo tão doloroso. Muitas vezes, 9 meses ali, misericórdia, quando chega perto de ganhar, tem que dormir sentado, que não aguenta nem deitar mais de lado, nem de outro, tem que dormir sentada, só vê menino fazendo assim dentro da barriga, e é dor para todo lado. Mas a mãe desiste disso? A mãe desiste do seu filho? Pode o filho... Irmãos,
O amor de Deus, ele se compara um pouco com o amor de uma mãe. Não é nem de pai. Porque pai é bicho meio bruto. Mas mãe, o filho pode estar na situação que for. O filho pode estar do jeito que for. Eu quero ver uma mãe não se levantar como uma guerreira, como uma leoa e lutar pelo aquele filho. Eu fico olhando. Eu vejo uma senhorinha aqui, que ela passa empurrando a sua filha na cadeira de rodas. Não sei se você já viu, uma senhorinha bem idosa já mesmo. Bem idosa, ela deve ter seus 80 anos já. Ou então ela é muito debilitada, porque a aparência dela é de uns 75, 80 anos. Mas ela não desiste de ajudar a sua filha. Ela arruma força onde não tem, mas ela empurra aquela menina na cadeira de roda. E não é lugarzinho assim daqui na rua não, mas ela sai da Morada da Lua. E eu vejo ela vir aqui para o centro com ela. Então, o que você veio buscar aqui essa noite? O que você veio fazer aqui? O que você está nos assistindo? Se um dia você assistir esse vídeo, o que você quer para a sua vida? José, ele poderia, irmãos, se revoltar, igual muitos jovens hoje, qualquer coisinha, quero saber mais disso não, se revolta contra seu pai, contra sua mãe, contra as coisas do mundo, e acha que é o dono do mundo. Meu Deus, traz entendimento à mente desses jovens, entendimento à mente de cada um, não é só jovem não, é cada homem, mulher, porque a gente tem a mania de querer se rebelar. Estou revoltado, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de mãe, de pai, eu que mando em minha vida. E aí você fica naquela vida. Aí quando acontece qualquer coisinha, me socorre mãe, me socorre pai. Eu conheço uma pessoa, Deus me livrar de dizer o nome, que o filho dele foi preso. Pegou o carro escondido, bateu o carro, aí ligaram para ele: seu fulano, você é o pai de Cicrano? Sou. O que foi que aconteceu? Rapaz, ele bateu o carro aqui, ele é de menor. Aí eu estou indo aí agora, estamos na delegacia. Aí ele chegou lá e falou assim, um delegado: tem como deixar ele pelo menos uns 10 dias aí não? Para ver se ele aprende. Porque ele pegou esse carro escondido, eu nem sabia que ele estava na rua. O delegado: moço, posso não. Ele é de menor, não tem como, não tem lugar de guardar ele aqui não. Mas tem coisas que às vezes você tem que deixar a pessoa passar pela situação, para ele aprender a dar valor. Não tem aquele ditado que diz aqui que brasileiro só fecha a porta quando é roubado? E muitos só aprendem a dar valor depois que perde? Quantos testemunhos, quantas pessoas a gente já viu, que é um cãozinho dentro de casa com o pai, com a mãe, é uns trenzinhos ruins, mas basta o pai e a mãe morrer para tu ver, fica lá no pé do caixão gritando: me perdoa, oh, eu te amo, oh, o que vai ser da minha vida agora? Aprenda a valorizar agora, aprenda a amar agora, a valorizar, porque o dia que você perder, não tem volta. O dia que a gente partir, não tem volta. Temos que aprender a viver o agora, irmão. A gente só quer viver o amanhã. A gente só quer dar valor amanhã. A gente só quer pedir perdão amanhã. A gente só quer buscar as coisas de Deus o amanhã. Esquece do agora, do momento que você está vivo, cheio de saúde, só reclamando da vida, murmurando e falando: é porque isso não acontece, é porque minha vida não melhora, é porque isso, é porque aquilo, é porque as coisas só andam do jeito, eu não tenho expectativa nenhuma de vida. E fica naquele lenga-lenga e nunca vive a vida. E o tempo passa. José, ele parou ali no tempo, ele falou assim: não tenho para onde correr, não tenho para onde ir, já estou no meio da foi igual o outro, já estou ferrado mesmo. Vou descansar, confiar no Deus que pode prover a minha vida. Mas o plano de Deus não era para José. O plano de Deus era para o povo escolhido por ele, que se chama Israel.
E você é o Israel de Deus hoje. Então os planos de Deus não é só simplesmente para cada um de nós, mas é para o povo que serve a Ele. É o povo que confia nele e Ele tem o melhor. Porque logo aqui a palavra de Deus diz que logo veio uma seca. E onde só tinha alimento, irmão? E onde só poderia vir o socorro para aquele povo? E José era o que naquela época? O governante daquele país, que saiu lá do meio de uma cadeia. Um homem que ele não olhou simplesmente para ninguém e falou assim: não, mas eu não vou dizer isso porque Deus mandou eu falar, mas isso aí se eu falar ele vai ficar zangado. A Bíblia diz que tinha o copeiro e o padeiro, e eles tiveram praticamente o mesmo sonho. E ali ele falou para o copeiro: eis que daqui 7 dias, foi? Eu não lembro os dias que ele falou para aquele homem. 3? Ninguém falou não, né? Então vamos supor que seja 7, que eu não lembro, não vou também dizer por certeza. Você vai ser restituído no seu cargo. E o padeiro veio: não, já que ele vai ser, eu também vou ser. Porque eu tive praticamente o mesmo sonho. Eu tive um sonho assim, que botava um cesto, estava cheio de pão, vinha uns couve e comia, e não sei o que. Ele falou: eis que você está ferrado. Ontem, ó, passar um facão no seu pescoço. Será que o cara ficou alegre? Eu acho que ele deve ter dado uns 2 empurrões no José. Ai pra lá, seu miserável, está jogando praga em mim. Mas ele falou, não foi o que ele queria, foi o que Deus mandou ele falar. E muitas vezes nós negligenciamos nisso na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que Deus coloca na nossa vida, que a gente acha que amar é só passar a mãozinha na cabeça, alisar a pessoa: oh meu bichinho, oh minha coisinha. E esquece de às vezes falar aquilo que Deus manda dizer para aquela pessoa vir a se libertar daquele mal. E aí passa tempo, e José está lá na cadeia. Miserável, não lembra de mim. Estou aqui só me ferrando. Ele está lá, eu falei com ele: lembra de mim quando tu chega lá, miserável. Será que José ficou assim? Ou ele orava todo dia, dobrava o joelho e falava assim: Deus, toca no coração daquele copeiro para lembrar de mim, Deus. Olha eu aqui, Senhor. Mas o plano de Deus foi tocar em Faraó. Porque se tocasse só no copeiro, José ia ser mais um só para ser liberto por um favor. E Deus fez com que Faraó viesse ter um sonho, a qual ninguém daquela época soube discernir, a qual ninguém daquela época, se dizia os mestres, os feiticeiros, o que fosse daquela época, não conseguiu discernir. Aí o copeiro foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, mas tem um jovenzinho lá na cadeia, Faraó. Pense num cabo arretado. Ele disse sobre mim, disse sobre o padeiro, e tudo se cumpriu conforme a vontade que ele falou, conforme tudo que ele disse. Manda pegar esse abençoado. Deram um faxinão de José, 24 horas de salão. Cortaram o cabelo, tiraram a barba, faxinaram José todo, roupa de honra. Vai entrar na presença do rei, José. Aí José falava assim: tudo que o Senhor me revelar eu te direi. Tudo que for da vontade de Deus, Faraó, Ele vai trazer a luz aqui nesse lugar. Deixa eu orar, que eu vou buscar o que Deus quer discernir sobre o teu sonho. E ali Deus falou, e tudo se cumpriu conforme a palavra de Deus, não de José, não do homem, mas de Deus, usando José para um plano maior, que era salvar uma nação, que era salvar o povo escolhido por Ele. E o resto da história vocês também sabem. Fazer igual o pastor Cláudio Duarte. Eu também não sou obrigado a dizer tudo. Vocês também têm que ler a palavra, buscar. Mas o plano de Deus se cumpriu na vida de José, para que houvesse vida em Israel. Então, irmãos, o que é que você está vivendo essa noite? O que é que nós estamos vivendo que é impossível para Deus fazer com que venha a você sair por cima de tudo isso? A você voar como águia acima da tempestade, acima dos seus problemas, acima da sua dificuldade. Irmãos, tudo se chama confiar em Deus.
Se tem algo que nós temos que treinar e aprender a controlar, chama-se mente. A nossa mente, ela comanda tudo na nossa vida. Aquele Augusto Cury, ele fala, se a gente dominar a nossa mente, a gente tem uma fé inabalável. E é verdade. Que a partir do momento que você começa a dominar seus pensamentos, a partir do momento que você começa a olhar além daquilo que você está vendo, a pensar além daquilo que você está conseguindo pensar, a refletir sobre aquilo que Deus pode fazer e botar as suas expectativas naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus pode fazer pela sua vida, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Abram sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 11. Mateus, capítulo 7, verso 11. Diz assim: assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. José, ele tinha tudo para se vingar de seus irmãos. Ele tinha tudo para fazer algo a qual ele poderia castigar eles. Mas José fez aquilo ali. O que eu não quero para mim, eu não vou querer para eles. E o perdão não foi para José, foi para eles. O perdão não foi simplesmente bom para eles, mas para José, porque ele foi liberto. Então essa noite, irmão, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você. Deus me tocou profundamente para orar por cada um aqui, porque você precisa perdoar. Ah, pastor, mas eu não estou com raiva de ninguém. Às vezes não é raiva de alguém, às vezes é você vivendo algo do passado, às vezes é você vivendo uma circunstância que você simplesmente não aceita, às vezes é você vivendo algo que não, mas quem deveria me pedir perdão é aquela pessoa, não eu. E a gente fica vivendo dessa forma. O perdão, irmão, não é bom para quem você vai pedir, não. O perdão é para você. Porque Deus, ele quer te livrar desse peso. Deus, ele quer te libertar de todo mal, de toda circunstância que não traz bem. Ah, mas eu perdoei, mas eu não aguento ver aquela miséria na minha frente. Não, está perdoado, você está perdoado, mas bem longe de mim. Eu não quero ver você passar nem perto de mim. Mas está perdoado, viu? Tomara que suma daqui para nunca mais ver, mas está perdoado. E a gente fica vivendo um engano. A gente fica vivendo aquilo que Deus, ele não quer que nós venhamos viver. Então, que nessa noite você possa descansar como José, confiar como José e perdoar como Jesus. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Pai. Perdoa eles. É tão fácil eu amar a cada um de vocês aqui, que estamos vivendo o mesmo propósito, estamos vivendo a mesma vontade, e amar aquele que pisa no seu calo, e amar aquele a qual não concorda com as suas opiniões, amar aquele que tanto lhe dá trabalho, aquele que discorda, aquele que simplesmente faz a vontade dele, não está nem para você. E aí? É tão fácil a gente amar quem nos ama, é tão fácil a gente conversar com alguém que conversa a nossa mesma língua, nossas mesmas vontades, e quando você pega uma pessoa que é contra as suas vontades, quando você conversa com alguém que ela tem uma opinião contrária ao que você fala, ao que você prega, ao que você profetiza, e aí? Qual vai ser a sua atitude? Eu acho tão interessante que Jesus, cara,
É igual a palavra de Deus diz. Vamos viver Cristo nas nossas vidas. Vamos viver o que Jesus nos ensinou. Vamos colocar Jesus em primeiro plano. Quando vir a circunstância, você falar assim: o que Jesus faria aqui, se fosse Jesus aqui em meu lugar? Como Jesus agiria? Eu lembro daquela mulher que levaram ela para ser apedrejada. E ele estava sentado escrevendo no chão. E todos chegaram querendo colocar Jesus no canto da parede. Agora eu quero ver ele se sair. A lei diz que ela foi pega em adultério, ela tem que ser morta, apedrejada. Era muito cômodo Jesus falar assim: se a lei diz, quem sou eu? Vocês não estão já julgando, já julgou ela, não já condenou ela? Mas ele simplesmente falou assim: aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. É tão fácil a gente olhar e julgar as pessoas: aquele é um miserável, aquele não quer nada, não, aquele ali não tem jeito, não, essa pessoa aqui, Deus me livre, eu quero, olha, ela é boa, mas bem longe de mim. Porque a gente não quer ter trabalho, a gente não quer pagar um preço, a gente não quer ter o trabalho de lutar pelaquela vida, a gente não quer ter o trabalho de sei lá, de fazer algo para ajudar aquela pessoa. A gente só quer pessoas que sigam na mesma linha que a gente, porque no momento que ela pisar na bola, você fala: ah, fica aí, miserável, tanto que eu te ajudo e você não faz nada, tanto que eu quero te ajudar e você bate na mesma trave. Eu estou falando é de mim, mano, não estou julgando ninguém aqui não. Eu lembro que tinha uma pessoa que ele ia para a célula. Hoje ele é um servo de Deus, fiel, ministro do louvor em outro ministério, casou com a filha do pastor. Hoje é um homem de Deus em todos os aspectos. E ele ia para a célula lá em casa. Aí lá ele, na hora que a gente ia conversar da palavra, ele falava tanta coisa bonita. Eu falei: meu Deus, esse cara está aceitando Jesus mesmo, está vivendo, está buscando. Aí quando era no outro dia, eu passava em algum lugar, estava ele no bar tomando cerveja. Essa miséria onde é que está, moço? Olha para isso, gente. O cara estava ontem lá em casa falando tanto. Meu Deus, para isso? Não, o sangue de Jesus tem poder. Como é que pode? Aí eu ficava, quando ele for na cela de novo, eu vou dar umas 2 chamadas nele. E Deus falava assim: cala a sua boca. Quem vai convencer ele não é as suas palavras, mas é o meu Espírito Santo. E hoje eu vejo a glória de Deus na vida dele. Então, irmãos, tem momentos que a gente tem que falar. Se for Deus mandar falar, faça igual José, não tenha medo de falar. Agora tem momentos que Deus fala assim: fica quieto, eu que vou fazer. José, ele não ficava esperneando: ai, socorro, ai, não. Ele ficou quieto. Ele ficou descansando em Deus. Ele ficou buscando e acreditando que Deus poderia ajudar ele. O Deus que o pai dele tanto falou, o Deus que era da descendência que vinha de Abraão, de Isaac, de Jacó, do seu pai. Ele cria naquele Deus, ele acreditava naquele Deus, ele sabia que Deus poderia tirar ele daquela situação. O problema todo é que você quer o seu tempo. O problema todo é que a gente quer o nosso tempo. O problema todo é que a gente quer a nossa solução humana, que tem que ser rápido. Deus, já passou uma semana. Deus, passou um mês. Passou um ano, Deus. Passou 10 anos. Aí Deus olha para você e fala assim: meu filho, eu não estou preocupado com o tempo. Um dia para mim é como 1000 anos. 1000 anos para mim é como um dia. Então descansa. No momento certo. É no momento certo de Deus, Ele vai te capacitar. Porque quando Ele te capacitar para tudo aquilo que Ele tem, você vai viver o sobrenatural de Deus, que você não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas para o alvo, que é Cristo. Porque nada vai tirar o seu foco.
nada vai tirar a sua vontade de buscar a Deus, nada vai se sobressair sobre a graça e sobre o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, irmãos, eu quero primeiramente estar orando por todos que estão nos assistindo, para nós estarmos encerrando online. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir a tua graça, que o teu Espírito Santo, Pai, invada, Pai, preencha, Pai, que teu Espírito Santo, Pai amado, venha a ser exalado em cada lar nesse momento, aonde essa palavra chegar, aonde alguém estiver assistindo agora esse vídeo, que seja alcançado pela tua glória. Se você que está nos assistindo, que quer aceitar Jesus nesse momento, escreva assim: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E se você mora aqui em Barreiras, venha nos visitar, vai ser um prazer enorme te receber aqui nesse ministério. Que a graça de Deus venha cada dia mais cobrir a sua vida, que a graça de Deus cada dia mais venha te convencer daquilo que Ele quer que você venha fazer, que você venha viver. Porque uma coisa eu te digo: tudo passará, mas o Senhor permanece para sempre. Eu vou passar, vocês vão passar, gerações vão passar, mas o mesmo Deus que começou lá no início, o mesmo Deus que disse haja luz, vai ser o mesmo Deus que vai dizer assim: eu vim buscar a minha noiva, que manda buscar a sua noiva através do seu Filho Jesus. Então o que eu só quero é viver. Então que cada um venha viver cada dia sonhando e acreditando que o noivo vem buscar a sua noiva. Então que a graça de Deus, o Espírito Santo do Senhor, preencha e alcance cada vida que nos assistir, cada vida que estiver online nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus venha te tocar, assim como tocou na vida daquele jovem, naquele casamento, que ninguém falou nada para ele, ninguém foi lá falar para ele, ou pedir para ele, mas o Espírito Santo de Deus convenceu ele do seu pecado, e ele conseguiu reconhecer que ele precisa do seu único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém?